Então, eu quero falar sobre esse tema aí, sobre nossa batalha espiritual, esperando que tenha sentido, que tenha guarida, que tenha efeito no coração dos irmãos. Veja bem, a nossa mente é a sede da alma. A sede da alma, portanto, é a nossa mente, né? E é a partir da mente que saem os efeitos. A partir da mente que saem os efeitos que nós vamos sentir na nossa alma, como alegria, tristeza, abatimento, saudades, ódio e essas coisas próprias dos sentimentos da reação da alma. A alma, portanto, é um ente espiritual que reflete as percepções, que reflete o senso, que reflete os sentimentos, que reflete a nossa avaliação daquilo que é externo. Então, a gente tem nesse texto, nessa proposta dessa palavra, uma coisa que a gente precisa estar bem atento: a influência, o poder e o alcance da mente do homem. Mente do homem como sede da alma. O princípio de uma batalha, princípio de qualquer batalha, é conseguir domínio e controle. Qualquer batalha, o princípio, o desejo, o objetivo é conseguir domínio e controle, certo? Quem tem o domínio e quem tem domínio da nossa mente tem o controle dos nossos pensamentos, tem o controle dos nossos sentimentos e tem o controle das nossas emoções. Quem tem o domínio, portanto, da nossa mente, controla pensamento, controla emoções, controla sentimentos e controla também a vontade. A vontade. Então, outro princípio da batalha espiritual, que não há território vazio, não há espaço neutro, não é? Não há espaço neutro. Nas guerras de dois países, geralmente quando acaba a guerra, eles vão fazer um acordo. O acordo é esse: tudo bem, vamos fazer um acordo, mas vamos estabelecer um espaço neutro. No território meu e no seu território, vamos fazer um território neutro, um espaço vazio, para que nós façamos esse pacto, ou essa aliança, ou esse acordo de paz. Mas na vida espiritual não dá para fazer esse acordo. Na vida espiritual a gente não pode fazer esse tipo de acordo, porque tanto o homem de Deus como o inimigo de Deus, Satanás, não quer esse acordo. Ele não quer espaço vazio, ele não aceita território vazio. Essa é a verdade. No capítulo 6 de Efésios, capítulo 6, versículo 10, fala assim: finalmente, irmãos, depois de tudo que vocês fizeram, trabalharam, venceram, experimentaram, fortaleça no Senhor, do seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, contra as ciladas do diabo. Então, a gente não tem férias nessa batalha, não tem férias, tá? Até porque o inimigo nosso não tira férias, não viaja, né? Ele está 24 horas, 12 meses por ano, nem atividade, querendo tragar aqueles que eles podem tragar. Então, o nosso inimigo não tem trégua, não dá trégua para nós. Há uma frase assim: mente vazia
Mente vazia. Então a mente vazia, ela torna uma oficina de Satanás. Qual que é o objetivo da mente vazia que torna uma oficina? É produzir, é domínio, é criar sentimentos, criar pensamentos, criar vontade, criar emoções segundo a intenção de Satanás, o inimigo da nossa fé. Então, a intenção principal do inimigo da nossa fé, é ter o domínio da nossa mente. Logo, ter o controle dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções e da nossa vontade. Se o diabo conseguir controlar isso, ele controla a vida da gente. Se não controla, perturba. Se não perturba, ele incomoda. Se não incomoda, ele oprime. Então, quando não temos controle, eu gosto dessa, eu tenho uma frase que eu faço: a nossa mente mente. A nossa mente mente. A nossa mente, ponto, mente, tá? A nossa mente mente. Quando que a nossa mente mente? Quando temos uma mente obscurecida. Uma mente que não tem a luz, não tem entendimento, não tem a percepção daquilo que é espiritual. Também a nossa mente mente quando temos pensamentos inúteis. Quando nós deixamos a nossa mente produzir, fabricar pensamentos inúteis, vãos, indevidos e assim por diante. E também a nossa mente mente quando nós temos um coração endurecido. Coração endurecido. Então esta é aí a realidade da nossa vida, cada um de nós. A nossa mente é o principal campo de batalha espiritual. Não é no coração, não é no estômago, não é no fígado, não é nos rins, mas é na mente, a sede da alma. E essa mente é formada por 3 planos principais. 3 planos principais. O primeiro plano da mente é o chamado plano cognitivo. Plano cognitivo, cujas funções é processamento de execução, aonde estão o raciocínio, a memória, a concentração, a atenção, a inteligência, o pensamento e o senso de percepção. Então esse processamento de execução nesta área, raciocínio, memória, concentração, atenção, inteligência, pensamento, senso de percepção, é o plano cognitivo da mente. O plano afetivo da mente, que chamamos de coração, aonde está o nosso humor, o nosso afeto e as nossas emoções, tá? E o plano volitivo da mente é onde está a nossa vontade, onde está o pragmatismo da nossa vida, onde está o controle e impulso dos nossos desejos. Controle e impulsos dos nossos desejos. Então, no setor chamado volitivo, aí quem é doutor da área, quem é psiquiatra aí, quem estuda essa área, sabe que a partir disso que o médico vai receitar o remédio para você, né, doutora Versilene? Não é isso mesmo? É a partir disso que o médico vai receitar o seu problema, é o setor cognitivo, o seu problema no setor volitivo, o seu problema é no setor afetivo. Aí ele vai passar o remédio que você quer para você controlar esse tipo de desequilíbrio mental.
A Bíblia nos recomenda em Romanos 12:1 o seguinte, 12:1. Ela 12:2, né? Fala assim: não se moldem ao padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, o problema do evangelho, nós falamos, tem que atingir o coração. Não é o coração, tem que atingir a mente. Tem que atingir a mente do homem, como sede da alma. Porque na mente do homem que está esse planos que afeta, que é inerente a todos nós. Agora, veja bem, quando a gente fala desses planos e as funções da mente, destaca-se três setores, né? É o pensamento, os sentimentos, emoções e vontade. Esse é quatro fatores, quatro funções essencial para estar sadio espiritualmente. Está equilibrado espiritualmente. Está renovado espiritualmente. Está sob o controle do Espírito de Deus. Está sob o comando da vontade divina, né? Pensamento, sentimento, emoções e vontade. A nossa mente é uma fábrica de pensamentos. Alguns cientistas, alguns escritores têm a coragem até de falar quantos mil pensamentos a mente fabrica por dia. Eu não dou conta, um que ele conseguiu fazer essa conta. Mas tem livros aí que abordam quantos pensamentos o homem cria, fabrica todos os dias. Mas eu sei que você fabrica pensamento toda hora, todo dia, todo segundo. Você está de alguma forma pensando. A nossa mente determina os nossos sentimentos. A nossa mente comanda as nossas emoções. E a nossa mente impõe a realidade da nossa vontade. Então, uma mente renovada, ela consegue conectar com a mente de Cristo. A mente renovada pelo Espírito Santo, ela conecta com a mente de Cristo. E a Bíblia recomenda: vós tendes a mente de Cristo. A mente de Cristo é sadia plenamente. Jesus nunca teve sentimento de depressão, de ansiedade, de ódio, de vingança, de arrependimento e assim por diante, porque era uma mente plenamente sadia. A recomendação bíblica, portanto, é que nós pensamos como Jesus pensa, sentimos como Jesus sente, tenhamos o mesmo prazer, a mesma vontade que Jesus tinha, né? E tenhamos as mesmas emoções que Jesus também tinha. Então, meus irmãos, Colossenses capítulo 2, versículo 8, fala assim: a gente deve ter cuidado para não deixar que ninguém aprisione nós, leva nós em cativeiro através de filosofias, vãs sutilezas, rudimentos humanos que não são de Cristo. Então toda a intenção do inimigo é exatamente esta proposta, né? Aí a Bíblia fala bem clara assim, que nós precisamos entender que nós não podemos dar vantagem para o inimigo. Se você quer ganhar uma batalha, não dá vantagem para o seu inimigo. Ele vai te vencer. Então a Bíblia recomenda não dando vantagens para o seu inimigo. E você deve conhecer as intenções de Satanás para a sua vida. Seria muita inocência, muita ignorância nossa, muita ingenuidade nossa, se nós nessa batalha a gente não conhecesse qual a intenção do diabo, não é? Ou até duvidar que ele existe, ou até duvidar que ele atua no mundo, até duvidar que o mundo está no controle dele. A gente viver aí
desprovido de qualquer arma espiritual, de qualquer condição de guerra, a gente ficar pensando que está imunizado nisso, nós recebemos as consequências certamente. Muito bem, não podemos dar lugar para o inimigo. A Bíblia é bem clara: não deis direito ao seu inimigo. Efésios 4, 27. Não dê direito, ou seja, não dê vantagem para Satanás te oprimir, te perturbar, te incomodar, te atrapalhar, te destruir, te enfraquecer. Não dê vantagens. E não dar vantagem para o inimigo significa o quê? Significa a gente estar vigilante, inteligentemente observando ao nosso derredor, tendo cuidado daquilo que fala, daquilo que sente, daquilo que vê, naquilo que faz. Essa vigilância própria. As intenções de Satanás são várias, mas eu enumero aqui quatro intenções. Primeira, destruir a nossa paz. Essa é a primeira intenção dele. A intenção de Satanás é que nós não tenhamos a paz que o Espírito Santo propõe nos dar. Tirar a paz da gente. Esse conforto espiritual, esse deleite espiritual, essa alegria interna, não é? A intenção do diabo é tirar isso da gente. Quando você estiver sem paz, tiver com o seu coração turbado, tiver com o seu coração abatido, tiver com a sua alma totalmente destruída, não pensa que foi Deus que fez isso, não. Não pensa que foi o Espírito Santo que fez isso, não. Quem fez isso foi o diabo, foi Satanás, através de alguma artimanha, de alguma cilada, de algum meio que ele usou para perturbar a sua paz. A segunda intenção bem clara do inimigo é destruir a nossa fé em Deus. E a Bíblia diz que no final dos tempos, pergunta: haverá fé na terra? Porque o diabo trabalha para tirar a fé do nosso coração dia a dia, irmãos. O diabo trabalha com a juventude, com as crianças, para que elas não creiam na palavra do Senhor Deus. O diabo trabalha com as pessoas, tirando dela aquela certeza, aquela convicção nas coisas que são absolutas da Bíblia. O diabo trabalha com a intenção de destruir aquilo que é mais importante na vida de uma pessoa espiritual. É a fé, é a crença, é a convicção, é a certeza naquilo que é verdade. Terceiro, o diabo trabalha para desestabilizar a nossa vida espiritual, colocando dúvida, colocando desconfiança, colocando medo e assim por diante. É proposta dele, é proposta do inimigo. E a quarta proposta bem clara do inimigo é enfraquecer as nossas convicções. É enfraquecer as nossas convicções. Uma convicção bem forte é assim: todo crente em Jesus está salvo. Quando eu começo a duvidar que eu não estou salvo, é porque de certa forma o inimigo começa a perturbar essa convicção na minha vida. Eu preciso ter consciência que as convicções que o Espírito Santo deu para mim, eu não posso perder. Eu tenho que fortalecer cada dia. Agora eu tenho que fortalecer dia após dia, porque a guerra é perene, a guerra é contínua, ela não vai parar. Agora veja bem, meus irmãos, a Bíblia nos informa o seguinte: que o inimigo é o dominador deste mundo de trevas. O inimigo é o dominador deste mundo de trevas. Quando nós recomendamos, falamos sobre o mundo como sistema, é porque o mundo como sistema, ele está no controle de Satanás. Por isso que a gente não pode ser amigo do mundo. Porque quando você torna amigo do mundo, você torna inimigo de Deus. Você passa por outro lado.
Então, os dominadores deste mundo de treva, que são Satanás e seus demônios, né? Ele age por duas formas, por dois meios, por dois recursos. Primeiro, o recurso da possessão. Possessão. Aliás, quem é advogado aqui sabe que esse é o instituto da possessão, é possuir, né? É tomar posse. Essa é uma das artimanhas do diabo, tomar posse. E se você olhar na Bíblia, em algumas passagens da Bíblia, nós vamos encontrar Jesus tratando desse assunto por algumas vezes em seu ministério. Em Marcos capítulo 1, versículo 21, por exemplo, Marcos 1, 21 ao 27, nós encontramos Jesus tratando desse assunto com um homem chamado 21, 27, onde fala o seguinte: olha, eles foram para Cafarnaum. Logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queremos conosco? O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus diz: cale e sai dele. Repreendeu Jesus, e o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Então esse homem frequentador da sinagoga, esse homem aqui, a Bíblia não informa, mas ninguém percebia. Ninguém ali fazia ideia do que aquele homem estava acontecendo com ele. Ele estava na sinagoga, mas era possesso de um demônio. Aí teve que aparecer Jesus para aquele demônio manifestar e ele expulsar aquele demônio da vida daquele homem. Aí Jesus encontra outros fatos, por exemplo, no capítulo 5, versículo 1, 14, nós encontramos ali aquele demoniado, aquele possesso de Gadara, não é? Aquele que morava no cemitério, era violento, andava nu pelas ruas, fético, não é? Perigoso, todo mundo temia ele, não é? Jesus então chegou até aquela região de Gadara, e aquele homem, ele contata com Jesus, Jesus contacta com ele, Jesus expulsa o demônio dele. Mas antes pergunta: quem está te possuindo? Ele falou: é uma legião, 6.000 demônios. Uma legião, 6.000 demônios possui aquele homem. Aquele homem, Jesus expulsa aquele homem, vai para casa, toma banho, faz a barba, passa um perfume, troca de roupa, fica bonitinho. Vem para onde Jesus está ensinando, senta, e todo mundo percebe que aquele homem está sarado da sua mente. Está sarado dos seus pensamentos. Está sarado das suas emoções. Está sarado do seu sentimento. Está sarado da sua vontade. Ele não faz mais a vontade do inimigo. Ele não sente mais o que o inimigo impunha ele a sentir. Ele não pensa que o inimigo ou impunha ele a pensar. E muito menos ele faz o que o inimigo impunha a ele fazer. No capítulo 7, versículo 24 e 27, nós temos lá aquela passagem interessante, a mulher Ciro-Fenícia, que vai ter com Jesus, e fala assim: meu Senhor, ore por minha filha adolescente, que está terrivelmente endemoniada. Olha aí, adolescente, uma adolescente aqui, terrivelmente endemoniada. Então a gente precisa ter essa inteligência espiritual para perceber essas ações do mundo espiritual. O adolescente daquela mulher estava terrivelmente, espírito, cuja filha estava com espírito imundo. Aí Jesus ora e liberta aquela mulher.
no capítulo 9, versículo 14, nós temos outra passagem também. Essa aqui é interessante, que eu faço questão de ler. Olha aqui, é o 9:14. Quando chegaram onde estavam outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor dele, o mestre da lei, discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? O homem do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho, que está com o espírito que impede de falar. Eu trouxe o meu filho, que está com o espírito que impede de falar. Onde quer que eu apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi a seu discípulo que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus. Aí ele disse: então trouxeram o menino. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele faz isso? Desde a infância. Desde a infância ele faz isso. Aí Jesus, após essa pergunta, ele muitas vezes, esse espírito é lançado no fogo e na água para matá-lo. Para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus diz: se tu creres, tudo é possível. Ele ora e expulsa o demônio daquela criança. Veja bem, criança, desde criança, adolescente, homens e mulheres. Ninguém está isento não, irmão. Ninguém está isento não. Lucas, no capítulo 3, versículo 10, ele trata de outro assunto interessante também aqui, da cura daquela mulher que foi curada ao sábado. Eu acho interessante aqui, essa mulher, olha aqui, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Ali estava a mulher que tinha o espírito que mantinha doente há 18 anos. Um espírito que a mantinha doente há 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Então impôs as mãos, e imediatamente ela endireitou e começou a dar glória a Deus. Glória a Deus. Veja bem, essa mulher estava impedida de erguer. Ela andava encurvada, coluna embarcada, coluna encurvada. Aí se fosse no médico, né, ia passar para ela remédio, ia passar para ela algum tratamento aí da área da medicina. Mas Jesus, ao ver aquela mulher, sabia que aquele espírito é espírito de enfermidade, que impedia aquela mulher de levantar os olhos e dar glória a Deus. Então qualquer espírito, qualquer sentimento, qualquer pensamento, qualquer vontade, qualquer emoção que impede a minha e a você de estar de cabeça erguida, dando glória a Deus, pode estar certo que é influência de demônios. Agora veja bem, então o Satanás opera por duas formas: possessão, ele possui, ele mora dentro, ele controla por inteiro, ele tem a posse. Tem a posse. Essa é a forma mais clássica do endemoniado, né? Daquele que está possuído. Agora a outra forma é por opressão. Opressão. Então é possessão e opressão. Veja bem, Eclesiastes capítulo 4, o escritor escreve assim sobre esse assunto, sobre a opressão, né? Ele fala bem assim: de novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, não há quem os console. O poder está ao lado dos seus opressores e não há quem os console.
Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor de que ambos é aquele que não nasceu e não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem de competição que existe entre as pessoas. Mas também é absurdo correr atrás do vento. Jesus, o escritor de Cantares, de Eclesiastes, está falando aqui sobre a tribulação da vida. De alguma forma nós somos oprimidos pelos homens, somos oprimidos pelo governo, somos oprimidos pelos amigos, parentes, pelo vizinho, pelas pessoas. Quem não é oprimido por dívidas, por preocupação, por agonia da vida, por competição. Então essa opressão da tribulação da vida, ele está falando sobre isso. Mas essa opressão natural da vida que existe, né, é uma. Mas há a opressão maligna. E o crente em Jesus, ele não pode ser possuído por demônio, mas ele pode ser oprimido pelo diabo. O que é opressão? É colocar a pessoa no estado de oprimido. A pessoa oprimida é uma pessoa que ela sente assim, sufocada, né? Com vontade de desistir, com vontade de recuar, com vontade de não fazer mais nada. A pessoa oprimida dá vontade de dar chutar o balde, assim por diante. Aquela agonia, aquela aflição, aquele desgosto interno profundo da vida, é a opressão. A pessoa não consegue orar, não consegue ler Bíblia, não consegue concentrar, não consegue ter atenção, não consegue louvar, não consegue servir a Deus. É a opressão que está dentro dela. A opressão nos prejudica tremendamente. Eu numero 4 coisas aqui da opressão. Primeiro, 3 coisas da opressão. A opressão pode ocorrer por uma companhia. Você já teve um amigo? Se você vai conversar com ele, ou chega perto de você, ele foi embora, você fica oprimido? Irmão, não anda com quem te oprime não, mano. Não fica perto de quem te oprime não. Tem pessoa que você conversa com ele, o assunto dela, a ideia dela, o pensamento dela vai te oprimir. Não anda com quem te oprime. Para quê? Segundo, um ambiente. Tem ambiente opressor, irmãos. Opressor. Por que eu vou ficar num ambiente que me oprime? Um dia eu fui numa cidade turística passear. Não vou citar o nome da cidade, mas cheguei lá. Eu tinha 7 dias de diária no hotel. Fiquei 2 dias. Falei assim para a Beth, aqui não dá para ficar. Aqui tem uma pressão maligna no ar. Irmão, tem ambiente opressor. Tem cidade que oprime crente, oprime a vida de alguém. Tem ambiente que a gente não vai não, para que você ir? Vai te oprimir. E a outra coisa é conversa. Gente, não conversa com quem vai te oprimir não. Sabe aquele camarada que toda vez que você encontra com ele, no outro dia está chorando? Aquela pessoa que você conversa com ele, no outro dia você está irado, está irada, está desgostosa, está enraivecida. Tem gente assim, tem conversa assim. Tem conversa que ela foi tabulada, ela foi criada no inferno. E aquele camarada, aquela pessoa veio conversar com a gente para transmitir aquilo que oprime, né? E tem uns opressores do diabo que geralmente traz aquela notícia. Eu não queria te contar não, vou contar. Eu não queria você souber, mas vou falar que eu sou sua amiga. E solta uma pancada que você acaba o dia, acaba a semana. Você tem que orar e jejuar para resolver o problema. Tem ou não tem isso? Então, é conversa que oprime.
que tira a paz da gente, que enfraquece a nossa fé, que destrói, que destabiliza a nossa emoção e assim por diante. Aleluia. A opressão, portanto, é oprimir, estado de oprimido, sob pressão, é afligir, perturbar, tirar o conforto, a alegria, a paz, deixar atordoado. Jesus, quando chegou lá na sinagoga, quando ele começou o seu ministério, que ele abriu o livro para ler, né? Capítulo 18, versículo 18, capítulo 4 de Lucas, né? Fala bem assim, olha o 18, fala bem assim. E foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Levantou-se para ler e foi-lhe dado o livro do profecia Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperar a vista dos cegos e a libertar os oprimidos. E a libertar os oprimidos, ou seja, a libertação da opressão faz parte do evangelho, da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós em Jesus, nós não podemos estar em estado de oprimidos. Aleluia! Glória a Jesus. Agora, eu quero ler ainda com vocês 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. 4 e 5. Aleluia. Versículo 4. Fala bem assim. Olha. Oh, glória a Deus. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo o padrão humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruir fortalezas. O diabo, irmão, Satanás, esse opressor da nossa paz, nossa felicidade, nossa vitória, ele quer criar dentro da gente fortaleza. Fortaleza. As fortalezas são criadas com argumentos satânicos, sabe? Ele começa a criar fortaleza, por exemplo, o diabo coloca no coração da esposa: esse marido não é o marido que eu esperava. Ele não serve para mim. Ele é tão feio. Ele é tão esquisito. Eu merecia coisa melhor. E assim por diante. E a pessoa começa a dar vazão. E aquilo pode virar uma fortaleza, irmão. Da mesma forma o homem, né? O homem começa a olhar para a sua esposa e deixa o inimigo argumentar: rapaz, você é bonitão, rapaz. Tá que você é bobo. Tem coisa melhor para você. E o camarada acredita. Mas na verdade é argumento satânico para criar uma fortaleza de você. Dentro de pouco dia você não ama mais mulher, a mulher não ama mais marido, é a briga constante, não tem paz mais, e assim por diante, porque criou uma fortaleza dentro de você. Da mesma forma é a vida espiritual. Rapaz, essa igreja, você congrega, está com nada não, rapaz. E aquele pastor só ensina, rapaz, tá fora, o negócio é outro live, como é que é? Vibe, o negócio é outro vibe, rapaz. Você está por fora. Esse negócio aí tá fora da moda, né? E a pessoa começa a criar fortaleza espiritual. Não, eu tenho que procurar outro. Eu tenho que procurar outra igreja. Eu tenho que ter outro pastor. E assim por diante. Cria fortaleza espirituais dentro da pessoa, que vai fazer com que aquela pessoa esteja sendo controlada por Satanás. Versículo 5, fala assim.
as armas, destruímos argumentos e toda pretensão. Nós precisamos saber disso. Precisamos destruir com as armas espirituais argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a quem? A Cristo. A Cristo. A Cristo. Aleluia. Então, argumentos, fortalezas, intenções, pensamentos que vêm sobre a vida da gente, para a gente estar opondo, desacreditando, afastando de tudo que é verdadeiro conhecimento de Deus. Aí vem a palavra de Deus. Olha, a gente precisa das armas espirituais para a gente tomar esse pensamento, trazer eles preso e botar os pés de Cristo, para Cristo reinar poderosamente na vida dessa pessoa. Aleluia, glória a Jesus. Nesta noite aqui, meus irmãos, nós estamos aqui buscando a Deus. É o seguinte, eu quero que você fique de pé mais uma vez. Eu penso que você compreendeu o que nós estamos falando, mas vou ler de novo o texto inicial. Coloca aí, irmã Thalita, Lucas capítulo 11, versículo 21 diante. Vamos ler esse texto. Vai embora, não, volta logo. Com armas de fé. Aleluia. A hora melhor foi embora. Vamos esperar chegar. Aleluia. Vai lá, vamos ler de novo lá, 11, 21. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira a armadura em que confiava e divide o despojo. Irmão, todos nós éramos prisioneiros do inimigo. Todos nós éramos cativos de Satanás. Jesus veio, nos libertou, certo? Ele veio, nos deu a liberdade, nos deu a salvação, nos deu a redenção, nos livrou do condenação no pecado e fez nós homens e mulheres livres em Cristo Jesus. O despojo Ele entregou para nós. A vitória está em nossas mãos. Aí Ele diz: aquele que não está comigo é contra mim. É aquele que comigo não ajunta, espalha. Aí no versículo seguinte fala: quando o espírito imundo sai de um homem e passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, diz: voltarei para aquela casa de onde saí. Para aquela casa de onde saí. Ah, pastor, você está falando que quando eu era na crente o diabo tinha domínio? Me tinha domínio sobre você. Você fazia tudo que Deus não queria, você fazia, que era. Você tá querendo desmentir para mim? Muitos aqui que fumavam, cheiravam a cocaína, né? Muitos aí que praticavam a prostituição, muitos aí que eram adúlteros, muitos aí que ia. Esse dia eu falando com a irmã tão simples aqui da igreja, ninguém imaginava, mas nós íamos na Santa de Macumba também, pastor. Crente, antes de ser crente, ia no Santa de Macumba, era prisioneiro do diabo. Aí Jesus liberta, Jesus salva, Jesus coloca nele o Espírito Santo. Depois de tudo isso, ele deixa a casa vazia. Depois de tudo que Jesus fez para a vida dele, salvou ele, deu um banho da graça dele sobre ele, deu a bênção, deu experiência, ele deixa a casa vazia. Preste bem atenção. Casa vazia, coração vazio, mente vazio,
Alma vazia, sem a presença de Deus, sem a presença do mais valente, sem a presença daquele que nos libertou. Pode estar certo, o diabo chega, esse está melhor do que quando eu saí. Agora aquilo cabe só eu não, vou buscar mais 7. Irmão, não tem pessoa pior que o desviado. Quando a pessoa deixa a igreja, se ele mentia pouco, ele mente muito. Se ele mentia pouco, ele passa a mentir muito. Se ele adulterava pouco, passa a adulterar mais. Se ele era safado, passa a ser safado 2 vezes mais. Sabe, dobra o pecado, dobra tudo que não presta na vida dele. Então esta que é a palavra que eu quero deixar com vocês. Crentes, por favor, não deixe a casa vazia. Enchei-vos do Espírito Santo, para que tenham entre vós a presença, a glória, a excelência do Senhor nas suas vidas. Aleluia! Não dá para ter casa vazia. Não dá para ser crente em cima do muro, tá? Não dá para ser crente diferente. Ou é ou não é. A gente tem que valer a pena a vida de crente com esta: eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Eu estou cheio de Cristo porque Cristo vive em mim. Eu tenho o Espírito Santo e tenho a glória de Deus na minha vida. Aleluia!